Rádio Independente. Direto ao ponto. O quadro Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de Heineken Tecnologia em Higienização. Desejo um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos os queridos clientes e amigos. O Direto ao Ponto, sempre às segundas-feiras, com a participação do médico e psiquiatra Dr. Rafael Moreno, que está conosco aqui no estúdio ao vivo, feriado de Natal. Isso aí. E o Dr. Rafael Moreno está aqui com a gente. Antes de falar sobre o assunto, desejar um Feliz Natal. Então, a gente não conseguiu conversar aqui antes de entrar no ar. Feliz Natal para ti e para toda a tua família. Obrigado. Feliz Natal também para todo mundo aqui da rádio, né? Que me trata muito bem os seus ouvintes, né? E cada vez aí mostrando a importância do serviço de vocês aqui para a comunidade toda do Vale, né? Com certeza, a gente fala muito, fala agora nos últimos dias a gente vem falando em festas, em confraternizações, trocas de presentes, mas a gente não pode deixar de lado também toda essa questão da saúde mental e tudo que envolve também. Já falamos no outro programa, no Troca de Ideias da última segunda-feira, né, sobre essas emoções aí que afloram, principalmente nesse período de final de ano. Comentamos sobre isso, está no nosso site independente.com.br, Dezembrite, né? O Dezembrite, né? A gente falou sobre. Né? Que são aqueles sentimentos em relação ao final de ano, a Natal, às vezes a tristeza que aflora, enfim, isso tudo a gente já comentou por aqui. E hoje a gente volta a falar sobre um assunto que são, na verdade, os prejuízos que podem ser causados quando a pessoa ela é muito largada ou descomprometida. Daí entra também essa questão do planejamento do ano que vem, a virada de ano, o que eu não fiz, o que eu fiz, será que eu vou conseguir ainda fazer? Até o final do ano provavelmente não, né? Porque já tem uma semana. Mas, e como é que faz, né, com a pessoa quando ela é muito, assim, despreocupada demais? Isso causa muitos prejuízos, né, doutor Rafael Moreno? A gente estava falando nas outras semanas sobre o outro extremo, que é a pessoa que é extremamente organizada, extremamente perfeccionista. E nesse outro extremo nós temos a pessoa que é totalmente despreocupada, aquele, entre aspas, assim, largada, assim. E essa pessoa, em geral, vai ter prejuízos também, assim como a pessoa que é extremamente organizada, né? Então, lembrando que qualquer extremo comportamental, em geral, faz mal para o indivíduo. Então, eu vou falar algumas características das pessoas que são mais, digamos, largadas, despreocupadas. Daqui a pouco os ouvintes vão estar se identificando também, assim como semana anterior também o pessoal se identificou em ser muito perfeccionista e organizado. Em geral, o indivíduo que é mais despreocupado, ele tem baixa capacidade ou baixo comprometimento em planejamento, ou seja, deixa tudo para a última hora. Certo? Então, a pessoa que é organizada já está organizando lá o Natal em novembro, outubro, né? Ou já no Natal do ano passado já está combinando com a família onde é que vai ser. O indivíduo que é mais, digamos, despreocupado, assim, às vezes está lá enfrentando fila lá no STR, lá no dia anterior para comprar um peru para fazer durante a noite. Então, o indivíduo ele deixa tudo para a última hora, assim, para fazer. Acaba muitas vezes se perdendo nos horários, tá? Acaba muitas vezes combinando com as pessoas e acaba não indo porque esquece, tá? Esquece de dar o presente, né? Aquele que chega no Natal assim, né? Sem presente, eu vou te dar amanhã, semana que vem. Então, a semana que vem nunca chega. Não chega, tá? Então, esse tipo de personalidade, digamos assim, também tem uma vantagem que eles são mais flexíveis em relação ao pensamento. Em comparação com a pessoa que é muito perfeccionista, que é mais rígida em relação a mudar a sua forma de pensar, o seu comportamento, o indivíduo que é mais volátil, assim, acaba sendo mais flexível, assim, acaba sendo, às vezes, até mais falante, é mais comunicativo, tem mais amigos, tá? Então, aquele pessoa boa de papo, né? Que a pessoa, enfim, conversa tudo que é assunto, sabe de tudo um pouquinho, às vezes. Esse indivíduo tem essa personalidade, tá? Então, esse indivíduo vai ter também as suas dificuldades na hora de fazer o planejamento do ano seguinte, do que vai se fazer, tá? É uma coisa que a gente vai se aprofundar mais na próxima semana, né? Que vai ser, no caso, Réveillon, né? No primeiro ano, 1º de janeiro, semana que vem. Mas tanto indivíduos perfeccionistas quanto indivíduos que são muito despreocupados, eles vão ter dificuldades em relação à questão de planejamento. Um no extremo de que quando não sai do jeito que planejou, sofre muito, e o outro vai acabar sofrendo por não ter planejado nada. Então, o que a gente recomenda sempre é um meio termo. A gente, qualquer comportamento, né, a gente em geral prefere a ponderação, né, do indivíduo ter nem o excesso, nem a falta. Em geral, é assim que a gente vai ver o ponto de equilíbrio para a saúde mental.
Que geralmente se a pessoa é assim, nessas questões que a gente está falando aqui, ali de final de ano, ou de Natal, compromissos, enfim, ela provavelmente é assim em outras Com certeza. questões da vida. E aí também acaba prejudicando o andamento como um todo, no trabalho, na própria família em Exatamente, si. exatamente. E lembrar que quando essa característica é muito forte no indivíduo, tem que se pensar no diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O TDAH, o famoso TDAH, ele, em geral, se manifesta já com essa dificuldade de planejamento desde a infância, né? Antes lá dos 12 anos, a pessoa já tem essa manifestação tanto em casa quanto no colégio, os professores percebem, os pais percebem, e isso, em geral, vai crescendo com o indivíduo, e aí o indivíduo se torna, muitas vezes, um adulto também com essas características assim de desorganização, às vezes esquece compromissos. Então isso é importante da gente estar atento, porque quando tem TDAH tem tratamento. Aí o tratamento TDAH em geral a gente vai usar medicamentos, né? Os outros tratamentos para TDAH não funcionam tão bem. E aí isso acaba melhorando bastante. No outro extremo a gente estava conversando, o indivíduo que é muito perfeccionista, muito rígido, às vezes a gente tem que pensar em transtorno obsessivo compulsivo, TOC, famoso TOC, tá? Quando o indivíduo é cheio de mania, tem que fazer um monte de mania para o dia a dia dele, a gente tem que pensar em toque. E aí quando o indivíduo é muito largadão, muito desorganizado, a gente tem que pensar também em déficit de atenção e hiperatividade. Aproveitando a presença aqui também, e a gente está chegando aí no final desse ano, iniciando um novo ano, não sei se prejudica de alguma forma, causa algum tipo de ansiedade, ou é bom que a pessoa já faça aquela listinha, ou dá uma olhada na lista desse ano, não fiz nem a metade, vamos supor, né, dando um exemplo aqui, ou será que eu faço para o ano que vem, eu já nem faço mais, porque eu sei que eu não vou cumprir mesmo? O que será que seria como uma dica interessante? Fazer a listinha ou não fazer, será? E eu acho que é importante, sim, porque quando a gente bota meta, a gente tem para onde correr, né? A gente sabe onde é que é o objetivo final a se chegar, tá? Quando a gente não tem meta nenhuma, a gente às vezes fica correndo a esmo, a gente fica sem objetivo na vida. E isso é perigoso para o ser humano, né? A gente não ter objetivo na vida, tá? Então, às vezes o indivíduo que fica sem objetivo na vida, até a perda do propósito de vida, ele acaba perdendo, né? Então é importante a gente ter. Não precisam ser metas grandes, né? Tem gente que é grandiosa, às vezes, nas metas, né? Ano que vem eu vou quitar todas as minhas dívidas, né? Ano que vem a minha empresa vai, enfim, dar uma virada. Ano que vem, enfim, vou ter, sei lá, não sei quantos filhos, não sei o quê. Bota muitas metas rígidas, né? Então, a gente também não pode colocar metas absurdas, isso é importante, porque lembrar que a frustração, o nosso sofrimento, muitas vezes, ele está ele é proporcional à distância entre a realidade e o que a gente imagina, o nosso desejo, certo? Então, se a gente projeta muito alto e a realidade acontece muito baixo, olha o gap que tem, né? Olha a distância que tem do imaginário do real. Aí o sofrimento acaba sendo proporcional a esse tamanho. Se a gente tem umas metas pequenas, mas são metas, o nosso sofrimento, se a gente não cumpre a meta, ele é menor. Tá? Então, não que a gente tenha que ser pessimista, pensar pequeno, mas cumpriu a meta, aumenta a meta. Cumpriu a meta, aumenta a meta. Então, é muito melhor ir step by step, passo a passo, do que colocar uma meta grande e tá sempre final do ano, não consegui de novo cumprir minha meta, não consegui, mas tu vai ver com a pessoa lá, a pessoa botou uma meta, tá, super desproporcional à realidade, às vezes até sua capacidade de entender suas próprias limitações, tá, às vezes o indivíduo quer alcançar uma meta, esse ano eu vou conquistar a Gisele Bündchen, tá, mas enfim, o indivíduo nem tá saindo de casa, o indivíduo, enfim, tá lá, né, não tá parecido muito com o Brad Pitt ainda, assim, tá muito distante. Fica um pouco complicado, né? Fica complicado. Então a gente, daqui a pouco a vizinha, daqui a pouco, quem sabe, ali alguém que ele conheceu, tá, uma amiguinha. Então, às vezes essa meta lá em cima faz com que a pessoa, às vezes, nem saia do lugar, né? Então é importante a gente ter metas pequenas. Né? Exato. Fazer de uma maneira um pouquinho mais tranquila, mas fazer. Exatamente. Tá certo, muito obrigada, doutor Rafael Certo, Moreno. então. Feliz ano novo, porque a gente provavelmente não vai se ver na segunda-feira. O Ricardo que vai estar por aqui no dia 1º. Então, feliz ano novo para ti, para tua família, tua equipe, que trabalha lá contigo. Que seja um ótimo ano para todos. Beleza. Mandar um alô, tá todo mundo lá em casa, lá, o pessoal estava ansioso, escutando a rádio. Então vamos falar os nomes aí. Quem é que tá lá? Quem é que tá acompanhando? Tá o José, a Sônia, Manuel, Dilene, meu irmão Manuel, minha irmã Natália, né, o meu... agora me esqueci, o irmão da minha esposa,
É genro? Não. Cunhado. Teu cunhado. Isso, Zeca, a esposa Carol. Muita gente, né? A gente muita confunde. gente, né? Os namorados, né? Toda Tiago. família reunida. Todo mundo lá. Esposa, os filhos. Exatamente. Confusão ontem lá. Ai, coisa boa, então. Então, um abraço para todo mundo que está acompanhando Tá aí. certo, então. Feliz Ano Novo. Obrigado. Obrigada, doutor Rafael Moreno. Participa conosco sempre às segundas-feiras aqui no Direto ao Ponto, o quadro Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de Heineken Tecnologia em Higienização. Ao encerrarmos o ano de 2023, queremos expressar nossa sincera gratidão a todos que nos acompanham. Desejamos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos os nossos queridos clientes e amigos. Em 2024, continuaremos fazendo parte do seu sucesso. Votos de toda a equipe Heineken Tecnologia em Higienização.